Primeiro vem a magnística em cima do Alexandre de Moraes, depois do Alexandre de Moraes fica isolado no STF, basicamente os colegas o abandonam porque não querem ser sancionados também. E aí hoje nós temos mais uma notícia bombástica, mas para chegar até ela, eu vou te explicar o porquê que isso está acontecendo. O Xandão, ele já é carta fora do baralho, não existe negociação com o Xandão. É lei Magnitsky, e se tiver alguma coisa acima da lei Magnitsky, a gente vai aplicar para ele também. Então não tem ninguém foragido. Você é que é um covarde, tá irritado, tá brabinho. Calma, Xandão. Calma, Xandão. O melhor ainda tá por vir, meu amigo. Fica tranquilo. Daniela Lima é demitida da Globo News após 2 anos como âncora. É isso mesmo. A jornalista Daniela Lima foi desligada da Globo News nesta segunda-feira, após 2 anos à frente do programa Conexão Globo News. A demissão foi comunicada à apresentadora logo pela manhã, assim que ela chegou à emissora para trabalhar, segundo informações divulgadas por Felipe Campos. Ainda não há informações oficiais sobre os motivos do desligamento e a Globo News não se pronunciou publicamente sobre o caso até o momento. Daniela também já atuou como âncora na CNN e foi colunista política em veículos como Folha e ainda não comentou sua saída. E Moraes manda Alcolumbre bloquear salário e verba de gabinete de Marcos Duval. PF cumpriu o mandado de busca e apreensão contra o senador, que terá que usar tornozeleira eletrônica por ordem do ministro. É isso mesmo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Moraes, determinou que o presidente Davi Alcolumbre bloqueie o salário de todas as verbas do gabinete de Marcos Duval. Segundo a decisão, além do salário e verbas do gabinete, o ministro autorizou o bloqueio de todos os bens e ativos, contas bancárias, investimentos no nome de Marcos Duval. O passaporte diplomático foi apreendido. Com o uso de tornozeleira eletrônica, Duval deverá cumprir as mesmas medidas cautelares impostas atualmente ao ex-presidente Bolsonaro, como o recolhimento domiciliar noturno, com permissão para sair de casa apenas entre as 6 e as 19 horas, de segunda a sexta-feira. E o Banco Central informou Moraes sobre o bloqueio de Pix e cartões de seu ex-assessor. É isso mesmo. O Banco Central informou ao ministro Alexandre de Moraes que cumpriu a decisão do magistrado em relação a bloqueio de contas e ativos financeiros, cartões e chaves Pix de Eduardo Talhaferro, seu ex-assessor no TSE. Talhaferro fugiu do país para denunciar o ministro. Desse jeito meu coração não vai aguentar, gente. Assim, a gente estava desacostumado a ter momentos de alegria, a termos vitórias. E aí quando começa a vir muitas coisas de uma vez, parece que o coração não está preparado para todo esse êxtase, para toda essa alegria, essa felicidade. Primeiro vem a magnística em cima do Alexandre de Moraes, depois do Alexandre de Moraes fica isolado no STF, basicamente os colegas o abandonam porque não querem ser sancionados também. Depois nós temos essa manifestação de ontem, que foi milhões de pessoas para as ruas, mostrando que o medo acabou e o povo vai voltar a lutar pelo Brasil, o que era o maior medo desse sistema. E aí hoje nós temos mais uma notícia bombástica, mas para chegar até ela, eu vou te explicar o porquê que isso está acontecendo. Vamos lá. Recentemente eu gravei um vídeo de uma jornalista alemã que também tem muito contato com pessoas dos Estados Unidos, da cúpula do governo dos Estados Unidos, dizendo que a Rede Globo corria o risco de entrar no escrutínio da Magnitsky. E ela publicou isso aqui, ó. Luzes, câmera, censura, rede de TV brasileira sob escrutínio dos Estados Unidos por apoiar tirania judicial. Uma grande emissora brasileira se meteu em encrenca. E não por dar notícia de última hora, mas por quebrar a confiança. De acordo com fontes próximas ao governo Trump, a rede está sendo investigada por apoiar abertamente as ações inconstitucionais de Alexandre de Moraes, o infame juiz da Suprema Corte do Brasil que se tornou um executor político. A emissora não apenas ecoou as ações autoritárias de Moraes, como também ajudou a tecer uma teia de desinformação para justificar sanções e silenciar a dissidência. Em suma, tornou-se porta-voz da tirania, não do jornalismo. Agora as consequências estão chegando, as autoridades americanas colocaram acionistas importantes sob vigilância, levantando questões sobre a conivência da mídia estrangeira com regimes antidemocráticos. Todo mundo entendeu que esse foi um recado para a Globo. A Globo
é uma das principais apoiadoras dessa ditadura do judiciário que o Brasil vive hoje. Sempre defendendo os crimes, as perseguições, as aberrações cometidas por Alexandre de Moraes e alguns outros ali do STF. A partir do momento que sai essa notícia, poucos dias depois nós tivemos essa senhora, a senhora do disjuntor, que disse que no Israel só tem algumas mortezinhas e que reclamar de medidas públicas é crime. Ela foi demitida. Depois de 15 anos na emissora, ela foi demitida. Tudo bem. Esquerdista extrema que apoiou Alexandre de Moraes. Esse daqui, outro esquerdista extrema esquerda, que também apoia e defende Alexandre de Moraes com unhas e dentes. Ele foi demitido. O Mauro Paulini. Só que aí veio a questão. Ele estava na emissora há apenas 3 anos. E agora, por último, notícia que acabou de sair. E de certa forma é até triste, afinal de contas nós vamos perder o melhor programa de stand-up comedy que tem hoje na TV brasileira. Essa daqui, com certeza, vocês se lembram dela, porque essa aqui ela vai ficar conhecida na história do Brasil. A nossa queridíssima, a nossa melhor comediante, Daniela Lima, acaba de ser demitida após 2 anos no canal. Olha que loucura. Ela foi contratada para ser a nova cara da Globo News, da Globo. Ela estava na empresa há 2 anos, 2 anos, nem sequer esquentou a cadeira. Ela é a principal porta-voz do Alexandre de Moraes e do Gilmar Mendes. Ela é aquela pessoa que ficava lendo o que era para falar na televisão, exatamente como o ministro do STF escrevia para ela. Ela e o celularzinho dela. Ela acaba de ser demitida. É muito triste isso, gente. Isso. Então, essas 3 pessoas aqui, essas 3 pessoas foram demitidas da Globo. A Globo está com medo de sofrer a sanção Magnitsky. E aqui a mensagem da Daniela Lima. Depois de 2 anos, deixo a Globo News com a sensação de missão cumprida. Só 2 anos? Só 2 anos? Cumpriu a missão? Cabeça erguida, sedenta pelos próximos desafios. Viva o novo. Deixo aos colegas de trabalho, amigos, que vou levar para a vida. Meu muito obrigada e até breve. Aí, meu amigo, eu só tenho isso aqui para falar para você, Daniela Lima. Só isso aqui, ó. Essas 2 aqui foram demitidas, tá? Tá bom? Essa daqui, se eu não me engano, ó, Natuza Neri. Natuza Neri provavelmente também será demitida. Quem ri por último, ri melhor. Natuza, cuidado, hein? Sadi, cuidado. Guga Chakra, vixe, meu irmão. Vocês que insistem em defender Alexandre de Moraes agora estão na mira da sanção magnífica. Olha só, acionistas da Globo. Se vocês não colocarem pressão para que a Globo pare de defender essa ditadura, vocês vão perder todas as suas ações. A empresa a qual vocês são acionistas vai valer 0. Alexandre de Moraes, a pessoa que, segundo Eliane Cantanhede, estava dando de ombros com relação à Lei Magnitsky, mas que agora parece que não está dando tanto de ombros assim, né? Está muito preocupado. E muita coisa acontecendo. Eles estão começando a recuar, voltar atrás. Estavam dizendo que iam bypassar a Lei Magnitsky, seja através de muita fofoca também, muito rumor, né? Seja através de bancos asiáticos, abrindo conta em bancos do Oriente Médio, mas nada disso funciona e realmente o Moraes está na lista do OFAC. Para vocês entenderem, inicialmente, antes de começar aqui os vídeos com os comentários do Moraes sobre a Lei Magnitsky, inclusive adjetivando Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, principalmente, de várias características negativas. Vocês já viram o Xandão assim? Bravinho? Coisa está mudando, né? Mas só para vocês entenderem que a Lei Magnitsky é um dos caminhos para se chegar a uma sanção ao FEC. Um outro caminho é o IEPA, né? A emergência econômica, que inclusive foi decretada no anúncio oficial da Casa Branca, que cita até o Paulo Figueiredo,
e na investigação que vocês estão conhecendo agora, chamada investigação da Seção 301. Essa investigação também pode culminar em sanções. Então, Global Magnitsky Act é violações de direitos humanos e EPA, emergência econômica. Mas as duas desagam no mesmo tipo de sanção, que são as sanções OFAC, do Office of Foreign Assets Control, o Escritório de Controle de Ativos Financeiros. Então, vamos começar lá. Sem mais delongas, inclusive, ó, essa foto aí do Moraes, deixa eu botar lá na tela inteira. Aí, ó. Eu tô parando de retratar o Moraes com cara de bravo, tá? Porque todo ditador narcisista gosta de se ver em uma posição de altivez, de força, e, na verdade, eu acho que hoje o Moraes está mais parecido com isso daí. Choramingando pelos cantos, né? Tristinho, dando aquele sorriso amarelo, fingindo que está tudo bem, né? Mas no estádio ele mostra quem ele é, lá no jogo do Corinthians, mandando dedinho para as pessoas. Isso daí, gente, é a essência do Xandão, tá? Não é diferente disso daí, não. Então, vamos lá? Gente, temos visto recentemente ações de diversos brasileiros que estão sendo ou processados pela Procuradoria-Geral da República ou investigados pela Polícia Federal. Eu sou um desses brasileiros. Olha isso aqui, ó. Só para lembrar vocês, eu sou um desses brasileiros. E aí, é importante de relembrar essa matéria aí da Oeste, né? Moraes escolheu os alvos, ele quer pegar o Eduardo Bolsonaro, disse auxiliar do ministro. Isso aqui foram os juízes, né? As conversas que o Glenn Greenwald começou publicando matérias na Folha e hoje em dia ele já tem dificuldades de continuar publicando. É por isso até que acredita-se que as próximas publicações desses arquivos que o Glenn Greenwald teve acesso ou virão através da imprensa internacional ou até de outro jornalista. Tá? Michael Schellenberg fez um trabalho semelhante ao do Glenn Greenwald com relação ao Twitter Files Brasil. Mas voltando a essa questão aqui, vocês vão lembrar, né, que o Glenn teve acesso a um farto material dos assessores de Moraes. Todo juiz da Suprema Corte ele tem juízes auxiliares. Vocês viram recentemente um juiz meio branquelinho, narigudinho, né? Ele estava torcendo o nariz para o Felipe Martins fazendo denúncias de direitos humanos, e o juiz, na maior cara de pau, ao invés de se debruçar sobre aquelas denúncias, né, de solitária, privação de ver a luz do sol e etc., porque o Felipe Martins, no começo da prisão dele, ficou mais de 10 dias na solitária, ou 10 dias, sem qualquer justificativa, só para pressionar ele a delatar e a mentir, criando fatos que não existiram no mundo real, mas aquele juiz daquele vídeo, ele é um dos juízes auxiliares do Xandão. Ele substituiu o Ayrton Vieira e o Marco Antônio Vargas. O Marco Antônio é esse que conversa com o Eduardo Tagliaferro e o Marco Antônio diz, ele, né, o Xandão, quer pegar o Eduardo Bolsonaro. Isso lá atrás. Com relação a essa matéria, o Xandão apenas disse que só estou seguindo a lei, tudo constitucional, tudo com respeito às instituições. Mas o cara que falou que quer me pegar julga todos os meus casos hoje. Tudo que é relativo à minha família. Tudo cai na mão dele. Ou melhor, até agora tudo caía na mão dele. Porque tem uns novos sorteios aí na corte e tem coisa já indo para a mão do Cássio, tem coisa indo para a mão do Fux. Eu acho que a roleta da distribuição da STF voltou a funcionar. E isso daí é um parâmetro básico para uma regra fundamental no direito que se chama princípio do juiz natural. Não se pode escolher o juiz da causa. Igual o Gilmar Mendes falou, né? Eu acho que o IOF tem que cair na mão do Moraes. O juiz da causa tem que ser por distribuição, por sorteio. Senão, esse processo inteiro já é nulo de pleno direito. E um dia todos esses inquéritos aí, esse processo do golpe, será, Deus quiser. Então, só para deixar isso aqui claro, Xandão escolhia os alvos e segue fazendo essa política tosca dele. Estamos verificando diversas condutas dolosas e conscientes de uma verdadeira organização criminosa que, de forma jamais anteriormente vista em nosso país, age de maneira covarde e traiçoeira, com a finalidade de tentar submeter o funcionamento deste Supremo Tribunal Federal
ao crivo de um Estado estrangeiro. Primeiro que é mentira, Xandão. Eu não estou fazendo nada traiçoeiro. Ninguém está fazendo nada pelas suas costas. Inclusive, a gente está aqui botando a cara a tapa para dizer que quando a gente está fora, principalmente do seu jugo, quando a gente tem liberdade de ação e a gente expõe os seus crimes, nós somos muito bem recebidos. Isso não se resume aos Estados Unidos, não, só não, tá? Eu acho que uma pessoa covarde não largaria o cargo de deputado, não deixaria para trás uma casa fechada, faria uma mala de 7 dias, para mesmo sem salários, mesmo sem conhecer o seu futuro, estar com a sua família lutando essa batalha. Isso daí é muito pelo contrário. Covardia é o que você faz, Alexandre de Moraes. Você está parecendo uma moça berrando aí, uma criancinha chorando pelo pirulito. Está com raivinha porque tomou a Lei Magnitsky. Mas você tinha dito para a Catanhede, né, que estava dando de ombros, estava tranquilo. Ou aquele sorriso lá no estádio do Corinthians não era verdadeiro. E você acabou no final mandando um dedinho, porque isso daí resume quem você é. Tá bravo, né? Tá ruim, né? Pois é. Isso não chega nem perto do que você fez contra muita gente nessa terra, tá? E você vai pagar de um jeito ou de outro, ou no juízo final, ou aqui. Eu acho até que aqui está chegando cada vez mais próximo desse momento. Age, repito, de maneira covarde e traiçoeira. Covarde porque esses brasileiros pseudo-patriotas encontram-se foragidos e escondidos fora do território nacional. Não tem ninguém foragido, Xandão. Você que não usa os meios de comunicação oficiais, né? Cooperação EMLAT, carta rogatória, para se chegar a esses brasileiros que estão simplesmente fora do país. Paulo Figueiredo mora o quê? Há mais de 10 anos aqui no exterior. Vários outros. O Alan dos Santos encontrou asilo aqui no exterior. E isso daí não é sem motivo, né? Eu estou aqui fora e todas as autoridades americanas conhecem, sabem meu endereço. Então não tem ninguém foragido. Você é que é um covarde e que tenta usar o poder da sua caneta abusando das pessoas que estão no Brasil, inclusive pegando o passaporte delas, colocando tornozeleira, para que elas não saiam daqui debaixo, né, mais uma vez, do seu jugo e poderem denunciar as suas violações de direitos humanos. Então, vamos com calma aí no adjetivo. Tá irritado, tá brabinho. Calma, Xandão. Calma, Xandão. The best is yet to come. O melhor ainda está por vir, meu amigo. Fica tranquilo. Não tiveram coragem de continuar no território nacional. Não tiveram coragem, né? Não foram, não nos faltou inteligência para entender que só fora do Brasil a gente estaria em condições de lutar essa guerra contra você, ainda que com menos armas, tá? Você manda prender do dia para a noite. A gente não faz isso, não. A gente está aqui trabalhando em uma frente com o devido processo legal, dando a você chance de defesa, só que você abusou demais do seu poder, né? E traiçoeira essas condutas porque atuam por meio de atos hostis, mentirosos, derivados de negociações espúrias e criminosas. Não tem negociação espúria e criminosa, Xandão. Calma do coração. Aqui existe uma lei que foi feita durante o governo Obama, em 2012, tá? E foi estendida depois em 2016. Né? Essa extensão liderada pelo congressista Chris Smith, que é um dos maiores apoiadores da nossa causa aqui no Brasil e conhece em detalhes todos os seus abusos. Então, mais uma vez, não tem nada de espúrio, não tem nada de criminoso, não tem nada de ilícito. A gente não está mandando a Polícia Federal na casa do seu pai, tá, Xandão? Igual você fez com o Hugo Mota. A gente vai chegar lá. Com a patente finalidade de obstrução à justiça e a clara, flagrante finalidade de coagir essa corte no julgamento da ação penal 2668, ação penal do núcleo crucial da tentativa de golpe de Estado do dia 8 de janeiro. 8 de janeiro não foi golpe de Estado, todo mundo sabe disso, é o golpe da Disney, né? Não se dá golpe com pessoas desarmadas, sem apoio de forças armadas, sem apoio da polícia. Lembrando que o Bolsonaro nomeou os indicados pelo Lula para chefiar os três comandantes de força. Então, isso daí é uma fantasia da tua cabeça, Xandão.
No máximo, foi uma manifestação que foi longe demais e ocorreram vandalizações, aos quais nós somos contrários, tá? E a gente sempre falou que a nossa intenção não era passar a mão na cabeça de ninguém. É que a gente chegou ao momento em que essas pessoas já pagaram mais até do que eventuais crimes que porventura tenham cometido. Lembrando que para você definir se a pessoa cometeu um crime ou não, é preciso você individualizar a conduta dela. Ó, fulano de tal quebrou aquela coisa ali. Ciclano, né, depredou aquele quadro. Só que isso daí, no seu mundo, no seu processo, não existe. Até porque, convenhamos, né, o seu nível intelectual jurídico é baixíssimo. Né? Mas é baixo ou é mais baixo? Não dá nem para consultar o Xandão, né? Consegue nem colocar uma vírgula no lugar. Mas vamos lá. Gerando, presidente, ministra, ministros, gerando, com essa maneira covarde e traiçoeira de atuar, gerando reflexos nocivos à economia e à sociedade brasileira. Só para deixar claro, vamos falar aqui as pessoas que ele está falando que geraram reflexos nocivos à economia e etc. Aí, Xandão, essas aí são as pessoas que está falando que tentaram dar um golpe de Estado. Moraes estabelece regime fechado para idosas condenadas pelo 8 de janeiro. Existem várias notícias, tá, pessoal? É porque eu não quero passar aqui horas com vocês. Então, peguei só esse caso daí, que é um caso recente, né? Vildete Guardia e Iraci Nagoshi estavam em prisão domiciliar. O ministro do STF alegou supostos descumprimentos de medidas cautelares. O que acontece? Eu tenho quase certeza, pelo menos a Iraci Nagoshi, ela tinha comunicado problemas na tornozeleira eletrônica, só que ela não podia deixar de ir no Pilates e acha que fisioterapia também. Não sei se é porventura por causa dessa foto dela, aparentemente aí com o braço machucado, mas isso daí foi o que motivou o Xandão a mandar elas de volta para a cadeia. Então, Xandão, você está reclamando de quê? Você acha mesmo que está defendendo a democracia, as instituições, mandando duas senhoras como essa daí para a cadeia? Você não tem mãe em casa não, cara? Eu não tenho a mínima pena de você, Xandão. Você merece muito mais. Ficar sem cartão de crédito, sem conta bancária, isso daí é pouco. Sem visto. Você merece muito mais. Mas se vocês forem inteligentes, vocês da Suprema Corte, e não responderem com fígado, a gente vai ter um final feliz e com menos sacrifícios para ambos os lados, tá? Eu sei que vocês estão pensando aí na maldade de condenar o meu pai, etc., até porque ele já está condenado. Tem a matéria da Veja que não está aqui, dizendo, pelo menos eu vi na Veja, mas foi replicado em alguns meios, alguns órgãos de comunicação, dizendo que Eduardo Bolsonaro estaria complicando o processo do pai dele. Primeiro, isso aí é bizarro. Você não pode noticiar com naturalidade que um terceiro vai ser prejudicado pela conduta de outro. Ou que uma Corte Suprema ou qualquer tribunal de um país respeitável vá julgar um caso não sob a luz das leis, mas sob a luz da política. Isso por si só já é bizarro. Mas vamos lá. Vamos pegar como verdadeiro e ignorar esses fatos bizarros. Como é que eu poderia complicar mais a vida do meu pai? Ao invés de 40 anos, ele vai pegar 50, 100, 200, 300? É sério mesmo que eles estão achando que vão me convencer de que a gente está num momento em que eu posso contar com a misericórdia de psicopata? É como eu e o Paulo Figueiredo sempre dissemos, quando a gente traçou uma estratégia, um projeto, um plano para chegar a esse momento, e o caminho não foi simples, foi à custa de muito trabalho, a gente tinha delimitado duas constantes. Número 1, o Lula sempre vai falar besteira. Lula é o bêbado da rua, né? É o cara que está falando em moeda dos BRICS, quando a própria Rússia fala, isso aí é coisa do Brasil, não é nossa não, hein, Estados Unidos. Ou Estados Unidos, não olha aqui para a Rússia não, hein? Essa coisa de moeda dos BRICS lá é do brasileiro. E todo mundo sabe que ele não tem condição de liderar e fazer algo nesse sentido, porque o Brasil não é uma economia tal qual, por exemplo, a da União Europeia. E, além disso, né, a segunda permanente era de que o Xandão sempre dobraria a aposta. Então, no nosso projeto aqui,
Bom pessoal, esse foi mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.